Olá, bem-vindo a este canal. Basta uma palavra. E eu, nesta manhã, Douglas Vilcinskas, que fala contigo, temos aí uma responsabilidade, você e eu, de implantarmos o reino de Deus. E o tema que eu quero falar hoje é pastorado, uma missão. O que é pastorado? O que é chamado? O que é vocação? Nós temos que ter isso claro na nossa mente, no nosso coração, para aplicarmos os nossos pés neste caminho, que é o Senhor Jesus Cristo. Sofremos bastante, às vezes até por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Eu não estou falando de leigos, eu estou falando de pessoas que se dedicam, têm boa vontade, querem fazer com sinceridade a obra do Senhor, mas acaba não conhecendo as Escrituras e nem conhecendo de fato o poder de Deus. Não, eu não quero ensinar nada, eu quero conversar contigo para a gente chegar a algumas conclusões. No seu ministério, seja pastoral, seja diaconal, presbitério, evangelismo, você está engajado em cuidar de pessoas, homens e mulheres cuidando de pessoas, homens e mulheres. E o pastorado exige algumas coisas, exige algumas renúncias. Mas para isso, tem que se ter uma convicção, uma certeza do que se quer. Pastorado, uma missão. Bom, eu quero começar falando contigo usando o profeta Isaías, capítulo 6, versículos de 1 a 8. Nesse texto, eu quero tirar 3 visões que você deve ter como homem de Deus, como mulher de Deus, que está se empenhando no ministério pastoral, no ministério eclesiástico. Isaías, capítulo 6, do versículo 1 até o 8, e diz assim, nessa tradução: No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam seus rostos, e com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça, uma shequiná. Então disse eu: ai de mim, pois estou perdido, porque eu, um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Porém, um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. E com a brasa tocou na sua boca, na boca de Isaías, e disse: Eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e expiado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Esta visão, esse texto, as visões que teve o profeta, e o texto está me dizendo, e me chama a atenção, é isso que eu quero começar a conversar contigo, de 3 visões que todo homem e mulher de Deus, engajado na obra do Senhor, no ministério eclesiástico, deve ter. Era o começo do ministério do profeta Isaías.
Ele estava próximo ao templo, não era dia de reunião, não era dia de festa, não era dia de culto. Ele resolveu entrar. E naquela casa de Deus, no templo, havia uma reunião iniciada. A presença da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, e os asseclas angelicais, serafins, que clamavam uns para os outros sobre a santidade de Deus. Isaías entrou, e quando você entra na casa de Deus, quando você entra e tem presença de Deus, alguma coisa tem que acontecer. Tem que ser revelado para você algumas coisas. Se você está diante de Deus, e Ele vai te revelar algumas coisas. Estas 3 visões, eu gostaria que você anotasse para que ficasse muito claro na sua vida ministerial. A primeira visão é da santidade e da glória de Deus. Quando ele tem aquela visão de os serafins voando de um lado para o outro e dizendo em bom e alto tom, que fazia estremecer todo o templo, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. A primeira visão que você tem que ter é da santidade de Deus, é da glória de Deus. Glória é brilho, é um resultado brilhante do que se faz. Você é um profissional em alguma área e exerce bem a sua profissão e tem o resultado do seu trabalho, aquilo brilha, chama a atenção, as pessoas ficam embebecidas ao ver os resultados. Isso é glória, é brilhar o que se faz. E Deus fez todas as coisas com um poder fantástico dele, que é a sua palavra. E a palavra dele é Jesus. No princípio era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus. Então a sua primeira visão é da santidade de Deus, através da palavra dele, dos feitos dele, em tudo, desde o começo de tudo, até chegar em você, até a formação sua, a sua consistência, o seu desembaraço, o seu crescimento, o seu desenvolvimento em todas as áreas. É a glória de Deus. Primeira visão. Você tem que ver a glória de Deus. Tem que estar claro para você que você está servindo um Deus que é glorioso, é brilhante, é fantástico em todos os seus feitos e fez você. A segunda visão que você tem que ter, muito clara, é de si mesmo. Quando vê a glória e a santidade de Deus proclamada, a sua visão é de que eu sou homem pecador, homens de lábios impuros, e habito no meio de homens de impuros lábios. Como dizia a minha avó, boca bobagenta, só fala bobagem. E aquilo chegou para Isaías como um confronto. E ele estava na casa de Deus, ele já agora não tinha mais saída. E a reunião continuava. E ele teve a visão, agora eu vou morrer, agora não tem jeito. Só que Deus sabe da nossa condição pecaminosa e sabe do nosso potencial, porque ele enxerga lá na frente, ele já está lá na frente. Ele sabe das nossas situações, da nossa pequenez, das nossas trapaças, da nossa forma de viver. Mesmo assim, ele, olhando lá à frente, porque está lá à frente, ele é onisciente, ele diz, é esse Isaías. Então, a sua visão é, eu estou valendo nada, eu sou pecador, não sou digno de estar diante do Senhor. Isso é o tempo todo, ouviu? Porque nós temos a facilidade de entrar para o pecado. Muito embora possamos carregar e ter títulos eclesiásticos imponentes e até alguns fabricados, não interessa. Tenha a visão de si mesmo. Eu sou pecador, careço da glória, careço da misericórdia, careço do amor, careço da glória de Deus na minha vida para eu ser transformado.
Quando isso acontece, quando há essa confissão, quando há essa clareza do entendimento da sua posição de si mesmo, aí então Deus toma a providência para purificar. Eu não vou entrar nos detalhes da purificação, eu quero que você entenda agora das 3 visões principais. E a terceira visão é do reino de Deus. Quando a Trindade conversando, quem há de ir por nós? Os anjos queriam pregar o evangelho. Deus disse não. Essa é para os homens, essa tarefa é para os seres humanos. Mas os anjos não têm fé. Como você diz que anjo não tem fé? Eu não tenho fé, porque a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e alcança coisa que não se vê. Os anjos já viram tudo, conheceram tudo, participaram de tudo. Então, para eles sabem o que vai acontecer. Agora, nós, como seres humanos, temos que crer na palavra dele, para poder pregar esta palavra, para poder viver esta palavra. Quem há de ir por nós? Isaías, depois de ver a glória de Deus, ter a visão de si mesmo, sabendo que não tinha condições, mas Deus começou a trabalhar na vida dele. O chamou. Quem há de ir por nós? E ele respondeu ao chamado: eis-me aqui, envia-me a mim. Essas 3 visões têm que estar muito claras: da santidade e glória de Deus, de si mesmo e do reino de Deus. O reino é de Deus, o governo é de Deus. Então, nós só temos que ser súditos, leais, sinceros para com o Senhor. A palavra de Deus lá em Mateus 22, 14, Mateus 22, 14, diz que muitos são chamados, poucos os escolhidos. Muitos, não está dizendo todos são chamados, poucos são os escolhidos. Aí dá espaço para algumas interpretações. E eu vou ficar com a interpretação que cabe na meditação de hoje, para nós agora, que são 2 chamados originais. Um chamado que o ser humano entrou por uma desobediência, o chamado para a perdição, que foi quando, lá no Éden ainda, houve a desobediência e então entrou o pecado. Entrou no gene, no DNA do ser humano, chamado para o pecado. E o outro chamado é para a salvação. São chamados para o trabalho, mas até para o trabalho precisamos entender que precisamos primeiro da salvação. Porque podemos, sim, como obreiros, como pastores, como ministros, nos empolgar com o poder que é dado no nome de Jesus, com os dons distribuídos pelo Espírito Santo. Podemos nos empolgar e achar que não precisamos lembrar daquela segunda visão, que é de nós mesmos, que continuamos com o gene do pecado. Davi fala: em pecado fui formado, em pecado me concebeu a minha mãe. Está lá no gene. Eu tenho que ter essa visão, eu tenho que cuidar para eu não cair. O problema não é cair, o problema é continuar caído. Então Deus escolhe, sim. É aquela história que Deus não escolhe capacitados, mas Ele capacita os escolhidos. É bem assim. O Senhor chama e escolhe. E Ele capacita aquele que quer se colocar para ser capacitado. Tenha disposição para estudar, para ler, para aprender, para trazer mais informações, principalmente de Deus, a Bíblia Sagrada. Outro dia me perguntaram: pastor, você me indica algum livro para eu ler? Eu disse: a Bíblia. Não, pastor, mas junto com a Bíblia, qual outro livro que eu devo ler? Eu falei: outra Bíblia, pega uma outra tradução.
A ferramenta do pregador, a ferramenta do pastor, a ferramenta do líder eclesiástico é a Bíblia, a palavra de Deus. Sem ela não dá para você fazer nada. É nossa regra, fé, conduta, prática, é a palavra de Deus. Escondi a tua palavra em meu coração para eu não pecar contra ti. Quanto mais eu me aproximo da palavra de Deus, mais de Deus eu tenho. Porque a palavra é Cristo Jesus. A Bíblia é Jesus impresso. No princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Este Verbo se encarnou, se tornou Jesus. E ela é eterna, a palavra é eterna. Chamados para a salvação, todos são. Estão sendo chamados para a salvação. Ide, pregai o evangelho a toda criatura, aquele que crer e for batizado será salvo. Então, para que as pessoas entendam que há duas notícias, uma ruim e outra boa. A ruim é, você pecou, você vai para o inferno, não tem jeito, acabou. E a boa é, se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar de todo pecado e nos purificar de toda injustiça. Aí então alcançamos a graça de sermos perdoados. Mas uma vez perdoados, vai e não peca mais. E se pecar depois disso, deve ser um acidente, não uma profissão, um pecador profissional. Então, você, eu e todos os líderes eclesiásticos estão sendo chamados para a salvação. Mas nos acostumamos tanto com esse poder, tanto com a glória de Deus, que poderemos ouvir apartai-vos malditos para o fogo eterno. A responsabilidade é bastante grande. É muito grande. Mas, Senhor, eu profetizei em teu nome, eu preguei em teu nome, eu corei em teu nome. Você não me conheceu. Os que submetem-se ao chamado alcançam salvação em Cristo Jesus. Então, estou falando de salvação, inclusive, para a liderança eclesiástica. É muito sério isso, gente. É muito sério. O chamado para o ministério tem critérios. Eu não estou fazendo nada, não está dando certo na minha vida profissional, eu vou ser pastor. Esse é o teu pensamento? Erradíssimo. O pastorado não é uma profissão, é uma missão, é um chamado. O Senhor tem que iluminar você, mas tem condições. Não é para qualquer um. Muito embora o trabalho pastoral de cuidar de ovelhas, animais, ovelhinhas no pasto, era considerada a profissão mais baixa. Não tem nada que fazer, vai cuidar de ovelha lá no pasto. Não tem nada para você aqui na fazenda, vai cuidar das ovelhinhas. Era a profissão mais ralé. Mais ralé. E Deus trabalha na baixeza do seu servo. Quando eu me vejo feito Davi, que foi pastor de ovelhas e se colocou no lugar de ovelhas e escreveu o Salmo 23, que nem vou dizer, porque você sabe até de cor, ele se colocou no lugar de ovelha e colocou o Senhor no lugar de pastor, o cuidador das ovelhas. E a grande responsabilidade. Sobre isso, podemos falar no curso de poimenia, que é práticas pastorais. Nós vamos preparar isso para você também. Já tenho ministrado muito disso aí. Poimenia, práticas pastorais, aí você vai saber com maior profundidade, que não é o nosso caso agora. Mas o que eu quero lhe dizer, nesse instante, está lá escrito na carta Tito, capítulo 1, do versículos 5 ao 16. Tito, irmão de Jesus, capítulo 5, ao versículo 16. 1, 5, 16. E diz assim, na tradução que eu tenho aqui. Talvez não seja a mesma que está aparecendo para você aí na tela, mas o texto diz assim. Paulo escrevendo a Tito. Um garoto, um jovem ainda, evangelista, que estava sendo enviado à missão para cuidar de pessoas,
e formá-las, trazê-las ao ministério. Formar. Eu acho que você é pastor. Pronto. Não é assim que se faz, não. Não é assim. Vamos lá. Por esta causa, te deixei em Creta. Creta é uma ilha com 10 cidades, é uma decápolis. Para que pudesse, em boa ordem, as coisas que ainda restam. Tito, eu vou mandar você para Creta, para uma região de 10 cidades. É uma região portuária. Quando se fala em região portuária, você imagina a balbúrdia espiritual que havia naquela região. Cidade portuária, prostituição, produtos ilícitos, drogas, contrabando, roubalheiras, etc. Coloca em ordem isto. E o Evangelho vai dizer comportamento. Vocês têm que mudar isto aí. E de cidade em cidade estabelecer esses presbíteros, como já te mandei. Presbíteros é uma função eclesiástica. Aqui, agora, a condição do presbítero, que é um pastor, que é um conselheiro de pastor. Aquele que for irrepreensível, ou seja, que não encontre nele condição alguma para que o repreenda em todas as suas condutas, na palavra, na atitude, no trato. Marido de uma mulher. Aqui posso entender que ele deveria ser casado, mas também eu posso interpretar que ele não seja namorador, ficador, pegador. Estou falando uma linguagem para você entender. Tem que ser responsável com sua esposa. Que tenha filhos fiéis. Ora, eu tenho que orientar os meus filhos. Mas se algum for rebelde, eu não tenho condição de ser presbítero, pastor ou um líder eclesiástico? Não, você tem que reunir condições para ganhar os da casa. Que não possam ser acusados de dissolução, que faz separação, faz briga. Nem são desobedientes, filhos desobedientes. Se os filhos são desobedientes, eu imagino que os pais não repreenderam, orientaram para que não fossem assim. Pode haver rebeldia, sim, sempre haverá, mas é aconselhável que tenha sabedoria para ganhar os da casa. Então, para os presbíteros, para os pastores, para os oficiais eclesiásticos, seja que naipe for, governar bem a sua casa. Se não governa bem a sua casa, vai querer governar o quê? A casa de Deus? Porque convém que o bispo... Veja, falou aqui de presbítero, agora está falando de bispo, né? Bispo é outra função, que eu vou explicar para você mais tarde. Que o bispo seja irrepreensível, também de igual modo, como despenseiro da casa de Deus. Despenseiro é aquele que tem a chave da despensa e que vê qual é a necessidade. Qual é a necessidade das ovelhas, das pessoas que estamos cuidando, porque nós cuidamos de pessoas. E essas ovelhas não é de pastor algum, essas ovelhas são do Senhor. Nós cuidamos de ovelhas que são do Senhor. Não somos donos das ovelhas. Não soberbo, nariz empinado, nem iracundo, que tenha o coração cheio de ira. Isso você percebe pelas redes sociais. Porque eu vou escolher tal pessoa. Porque não é assim. Mostra ira nas suas atitudes, nas suas escritas, nas suas falas. Irado com tudo, não iracundo. A alma está doente, ele precisa ser curado. Nem dado ao vinho, ou seja, beberrão. Nem espancador. Mas eu não espanco ninguém. Você pode não espancar com as mãos, com chicote, um pau, alguma coisa, mas pode espancar com palavras, com atitudes, mas dado a hospitalidade. Ser hospitaleiro,
na sua casa, onde quer que você vá, principalmente na casa de Deus. Eu odeio chegar num lugar onde ninguém me cumprimenta. Falando de mim. Você imagina, chega um visitante na igreja onde você é um líder eclesiástico. Você não treinou ninguém para recebê-los, para introduzir, para cumprimentar. Isso é uma hospitalidade dentro da casa do Senhor. Depois quer que a pessoa volte. Ah, não. Se saiu daqui também, não era para estar conosco. Opa. Se você não está dando conta daquele que saiu, deixa para lá que Deus manda 10, como é que você vai cuidar dos 10 se você não cuidou daquele que saiu? Tem que ir atrás. Hospitalidade. Amigo do bem. Tudo que é bom, dá ouvido. Se prepara. Se municie para que isso aconteça. Moderado, poder moderador, tanto na sua conduta, na sua fala, nas suas decisões, como moderar conversas entre as pessoas. Justo. Você tem que ouvir, como líder, as duas partes e não tomar partido de um só. Santo é separado do pecado, da maldade, da justiça. Temperante. Você vê que a situação está pegando fogo, você tem que temperar. Não é termômetro. Termômetro é para dizer se está muito quente ou está muito frio. Você tem que ser o termostato. O termostato é aquele aparelho que, quando está muito quente, ele faz baixar a temperatura. Está muito frio, ele faz subir um pouco a temperatura. Então você tem que ser o termostato. Temperante. Retendo firme a fiel palavra. Você tem que conhecer a palavra, viver a palavra, a verdade. Os teus olhos, teu coração, a tua vida tem que estar dentro da palavra. Porque se surgir qualquer palavrinha, qualquer situação que seja contra a palavra, o Espírito de Deus vai te revelar, porque você está firme na fiel palavra. Aí você vai poder consertar, chamar a atenção. Por exemplo, canções que se cantam na igreja, está contra a palavra, você deixa cantar? Aqui, comigo não. Aqui eu tenho até algumas disposições com o pessoal do louvor, porque eu quero que a palavra esteja dentro das letras. Isso não está acontecendo nas igrejas. Que é conforme a doutrina, para que seja poderoso. Se você estiver dentro da palavra, entendendo a palavra, por isso precisa ler a palavra. Não dá para compreender um líder que não lê a Bíblia. Tanto para demonstrar, você vai ser uma pessoa poderosa para demonstrar, chamar a atenção, vai ter autoridade para isso, com a sã doutrina, que é a palavra de Deus, não com usos e costumes. A sã doutrina é a Bíblia, a palavra de Deus. Como para convencer os contradizentes. Então, eu acho que tem que ser assim. Primeiro, que você não tem que achar nada. Você estava perdido, você foi achado. É a palavra de Deus que vai ter que orientar a todos nós. Porque há muitos desordenados. Não tem ordem, faz de qualquer forma. Faladores, vãos e enganadores. Mas é só lá na ilha de Creta, nas 10 cidades, não? Não é na nossa igreja, na nossa cidade, na nossa comunidade. Misericredo. Vamos lá. Principalmente os da circuncisão. Ele não está falando aqui, Paulo não está falando para Tito, que a respeito da circuncisão, que é um rito judaico, mas ele está falando de tradição. Nos prendemos à tradição. Os que querem ficar na tradição, eles é que arrumam confusão. Você tem que estar dentro da palavra de Deus. Aos quais convém tapar a boca. Como é que eu vou tapar a boca? Homens que transtornam casas inteiras, ensinando o que não convém. Você tem permitido isso com as pessoas que convivem, e você é responsável pelas ovelhas, pelas pessoas que estão na igreja. Deixa que elas sejam contaminadas por tais.
E eles fazem por torpe ganância, por algum pensamento que querem implantar para eles, não para o reino de Deus, mas para eles. Um deles, seu próprio profeta, disse: os cretenses, falando a respeito do povo de Creta, são sempre mentirosos, bestas ruins, ventres preguiçosos. Que moram lá, falavam, essa é a condição. Veja a missão pastoral dada a Tito. Você vai ter que transformar, colocar tudo isso em ordem. Como é, Tito, que você vai colocar tudo isso em ordem? Abrindo a palavra e orientando. A Bíblia, ela não é nada politicamente correta. É ela e acabou. Não, mas se falar isso, as pessoas vão embora da igreja. Não é na igreja, é com Cristo. Se quer Cristo, tem que ser Cristo o tempo todo. Esse testemunho é verdadeiro. Portanto, repreende-os severamente para que sejam sãos na fé. Precisam ser confrontados com a Bíblia, não é brigar com eles, não é discussão teológica, mas trazer à luz, à realidade, a palavra de Deus. Esse é o trabalho pastoral. Esse é o trabalho do líder eclesiástico. Se não está fazendo isso, alguma coisa está errada. Sem contar que algumas funções. E de fazer discípulos. Você tem feito discípulos de Jesus, não teus, aos meus discípulos. Não. O professor é Jesus, a matéria é dele, a palavra é dele. Não são teus discípulos. Entenda isso. São discípulos de Jesus. Você tem que ser um cristão. Cristão o que é? Lá em Laodiceia, quando pela primeira vez chamaram de cristão, cristão é pequeno Cristo. Você é um pequeno Cristo, um imitador de Cristo, um Cristo pequeno. E que deve ser assim, um Jesus cover, que eu desafio você a ser. Chama atenção, bota em ordem, repreende-os severamente, para que eles sejam sãos na fé. Mas depois eles vão embora. Vão para onde? Para onde iremos nós? Disseram os discípulos para Jesus, quando ele disse uma palavra pesada. Senhor, o pessoal está indo embora. E Jesus falou: e vocês? Não querem ir também? E aí o Pedro fala: para onde nós iremos se somente tu tens a palavra da vida eterna? Querem salvação? É dentro da Bíblia. Não quer viver o seu bel prazer? Não perca tempo na igreja, não. Vai pecar, repecar, essa pecar para lá. Fica com Jesus se você quiser salvação. Eu acho que hoje eu vou fazer apelo para você desistir de Jesus, não é não? É que eu estou falando muito sério. Estou falando muito sério. Não dado ouvidos a fábulas judaicas. O que eu tenho visto muito aqui é gente judaizando o cristianismo. Põe candelabro, põe a arca da aliança, que nem sabe o que significa aquilo lá. Coloca talit, chale de oração, bonezinho. Isso é para os judeus, você não é judeu. Judeu é uma religião, hebreu é um povo. Você é cristão. Se é cristão, é Cristo que você deve seguir. Doeu? Desculpa, eu tenho que abrir a Bíblia. Eu tenho que abrir a Bíblia. Repreende severamente, para que sejam sãos na fé. Não dado a fábulas judaicas, nem aos mandamentos de homens que se desviam da verdade. Eu acho que assim você não tem que achar nada. Está na Bíblia. Vamos fazer igual os bereanos. Vamos ver se está escrito isto. Todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Antes, o seu entendimento e consciência estão contaminados, mente contaminada. E Romanos 12, 1 e 2 fala para não nos conformarmos com o mundo, mas sermos renovados no nosso entendimento. Confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as suas obras, sendo abomináveis e desobedientes e reprovados para toda boa obra. Eu não estou acusando ninguém. Está aqui um tratado que Paulo deixa para Tito organizar 10 cidades em Creta. E deixando para você organizar a igreja que você é responsável, que é onde reúne as pessoas
que você deve ser aquele que vai cuidar do Senhor, não? Das pessoas do Senhor. Aí você tem a vocação. Vocação. Não é vontade de fazer alguma coisa, mas é um chamado. Porque vocação é tendência, inclinação, talento, que é chamado. Quando eu falei chamado, é vocação. Quando eu falo vocação, é chamado. Então tem uma tendência para isso. Em Mateus 9, de 9 a 13, vamos ver aqui a vocação de Mateus. Mateus capítulo 9, de 9 a 13. Na tradução que eu tenho aqui, é esta aqui. Ouça aí, ó. Partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e seguiu. E sucedeu que, estando ele em casa à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e os discípulos. Sentaram todo mundo junto. Pensamentos diferentes, duvidosos, os que tinham de fato credo. Ora, vendo isto, os fariseus perguntaram aos discípulos: por que o vosso mestre com os publicanos e pecadores se assenta? Por que ele come com essa gente? Mas Jesus, ouvindo, disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa: misericórdia quero, e não holocausto, não sacrifícios, pois não vim chamar os justos, e sim pecadores ao arrependimento. Mateus, Levi, depois, que o outro nome que ele tinha, foi chamado, ouviu Jesus chamá-lo. Só que Jesus, quando chama alguém, ele sabe lá na frente. Você sabe disso. Você explica isso. Você canta isto. Quando ele chama alguém, ele sabe lá na frente. Ele sabe que, provavelmente, esse Levi, esse Mateus, teria alguns pecadinhos, como cobrar impostos a mais. Não estou acusando. É bem provável. Levi significa dar como oferta. Mateus, homem fiel. Jesus vê isto. Vê a fidelidade do coração, muito embora as ações digam o contrário. Como Isaías reconheceu que era homem de lábios impuros, Deus pode transformar Matias, Mateus, Isaías, você, transformar, purificando os seus lábios, através da mudança de mente, sendo transformado pela renovação do seu entendimento, tendo a mente de Cristo. Mas Matias, Deus, ele teve resultados das suas conquistas, dedicação e aprimoramento. Conseguiu um posto elevado. Pecador na concepção do povo, porque era cobrador de impostos. Diretor alfandegário, alto posto. E supostamente poderia estar envolvido em alguma corrupção. Igual alguém pode pensar a teu respeito que supostamente você, líder, pastor, bispo, furacanjo, semideus, sei lá o que chamam de você, pode ser que eles falam que você tem alguma coisa de corrupção. Mas quem tem que ver é o Senhor Jesus Cristo e o Espírito Santo transforma, como transformou Isaías. Jesus vê onde ninguém consegue ver. Viu Mateus
no trabalho e o escolheu. O Senhor vê você e Ele sabe lá na frente. Todas as pessoas têm uma vocação inicial para a vida eterna. Todas. Foi nos roubado lá no Éden, quando pela desobediência de um homem entrou o pecado no mundo. Entrou no gene, no DNA, o pecado. Ninguém ensina ninguém a ser ruim, a pecar. Você ensina uma criança a mentir? Por que ela mente? É aquela sementinha do mal que está lá. Mas vem Jesus e muda a nossa situação. Condição esta para a vida eterna, que foi afastada na herança que Adão deixou, no pecado que Adão deixou para a humanidade. A vocação para o pecado com forte presença em todas as pessoas por esta herança. Nós temos esta herança e temos que lutar sempre. Essa é a nossa luta. Nós temos a facilidade para pecar, as facilidades que nos vêm para pecar. Nós temos que fugir desta situação. A vocação para a salvação fica extremamente comprometida com a presença da vocação para o pecado. Não temos vocação para o pecado? E qual é a forma que entra o desejo para o pecado? Através dos nossos olhos, através dos nossos ouvidos. O que vemos, nós mandamos informação para a nossa alma, que é a nossa mente. A mente vai gerar desejos e o nosso corpo vai querer se entregar àquilo que vimos, àquilo que ouvimos. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, que é Jesus Cristo. Portais eternos, olhos, ouvidos, nariz e boca, portais. Os olhos, eu posso desviar da maldade deste mundo. Eu tenho que olhar para Cristo, não olhar para situações. Porque se eu olhar para situações e por coisas, esses portais que serão eternos, poderá trazer informações prejudiciais à minha alma, à minha vida, ao meu contato com Deus. Os meus ouvidos, entra informação aqui que me leva a pensar. A minha mente que deveria estar renovada está bagunçada porque eu permito que entre conversas, palavras, situações que venham contaminar a minha alma e ela é do Senhor. Então a vocação para o pecado me leva a estas facilidades, de lutar muito para recuperar a primeira vocação, que é a salvação, onde Cristo Jesus, com Deus Pai e o Espírito Santo, na formação do mundo, preparou tudo para que vivêssemos eternamente. O dom gratuito de Deus é a vida eterna, mas o salário do pecado é a morte. Não esta morte que um dia poderemos experimentar, deixar essa vida, expirar, mas é a segunda morte, morrer sem Cristo, ou morrer na desobediência, para ouvir aquela sentença, apartai-vos maldito para o fogo eterno. Por isso a nossa responsabilidade como líderes, como pastores, como líderes eclesiásticos, ela é muito grande, primeiro para conosco, porque temos que levar para dentro da nossa casa, sair pelo portão, para os nossos vizinhos, para o nosso bairro, para a nossa cidade, mas primeiro para nós. De que adianta o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Achamos que como temos títulos eclesiásticos, seja quais forem, achamos que estamos ilesos, que estamos livres para viver da forma como quisermos. Não, o nosso compromisso é com o Senhor. Aquele que está em pé, olhe, não caia. Há uma luta travada para estarmos dentro desta visão, desse chamado que é para a salvação. E devemos passar essa informação, sim, para as ovelhas, para as pessoas, que nós temos responsabilidades com as vidas delas.
Quando se tem a vocação para alguma atividade, seja ela qual for, não basta ter esta vocação, esse chamado, essa vontade. É necessário aprimoramento, dedicação, preocupação em conseguir chegar ao alvo e depois manter-se na vocação em que está sendo chamado. Na sua profissão, em que você se propor a fazer, tem que ser o melhor. Principalmente quando se fala de reino de Deus, quando se fala de pastorado, quando se fala de líder eclesiástico. Em Romanos, capítulo 11, 29. Romanos, carta aos Romanos, que é um tratado também para a vida cristã. Capítulo 11, versículo 29. Romanos 11, 29 diz assim: porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Deus concede os dons através do Espírito Santo. Deus deu, é teu. Você vai usar esses dons. Tem gente que usa para vanglória sua, para se mostrar, para dizer o quão famoso ele é. Tem gente que se titula profeta. E aí, por se intitular profeta, tem que ter sempre uma palavra profética para dizer para alguém. E essa pessoa não vive feliz, vive se escondendo, não divulga o seu celular. Se você quiser falar comigo, nesse momento o celular está desligado, porque se alguém tocar aqui vai me atrapalhar na gravação. Mas eu não desligo. E eu não me preocupo com isso. Porque eu tenho sempre uma palavra de Cristo, não uma profecia. Eis meu servo, vai que tudo vai dar certo, que é bom, tá bom que é mais meu servo. Não! Deus deu o dom para ser usado na hora que precisa. E os dons de revelação, profecia, todos os outros dons dados pelo Espírito Santo é para municiar os trabalhadores do Evangelho em que naipe for, para crescimento genuíno e tudo dentro da palavra. Deus dá dons, é presente, dádiva, e pode até ir para o inferno falando em línguas estranhas, profetizando. Vai para o inferno, porque é dado um presente para você. A quem muito é dado, muito é exigido. Então não é brincadeira o nosso sacerdócio, não é. É um presente que Deus lhe deu. É para você. Então, use com moderação. Não para dominar ninguém. Você não se intitula também servo de Deus? Não existe o grande servo de Deus. Porque servo não é grande. E grande não é servo. Quem não serve, não serve. Deus não se arrepende em dar, mas os que recebem darão conta de como está sendo usado os seus dons. A quem muito é dado, muito é exigido. Haverá o dia da cobrança. Então, Romanos 11, 29, porque os dons e a vocação de Deus não são sem arrependimento. O Senhor chamou você, vai, mas vê lá o que vai fazer. Tá? Primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, 26. Primeira carta ao povo de Coríntios, 1 Coríntios 1, 26, diz assim: porque vede, irmãos, a sua vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem os muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados para a vocação. Porque talvez o nosso status social, financeiro, venha nos fazer, não indigno, mas soberbo, sabe? E os mais humildes acabam trazendo luz. Esse mais humilde não é indouto, não é analfabeto, que quer dizer não. Os que se despojam de si mesmo para poder ter mais de Cristo. Isso se consegue com a palavra dele. O Senhor chama os que estão disponíveis, não que não tem nada para fazer.
todos os que foram chamados pelo Senhor Jesus Cristo, por Deus para o trabalho, eram os que estavam mais atarefados possíveis. Todos eles, com tarefa acima do que eles poderiam fazer. Mas o Senhor os chamou. Não chamou, já vai. Ele chamou e preparou durante quase 3 anos e meio. 3 anos e meio, preparou a sua equipe. E assim mesmo ainda não estavam preparados. Imagine que um curso desse com Jesus de 3 anos, e não é um curso de 4 horas por dia, como nas escolas, era dioturno. 24 horas por dia, porque comiam, dormiam, andavam, viajavam. Faz as contas quanto tempo, andando com o próprio mestre, com o melhor dos sistemas de aprendizado, que é o discípulo andar com o mestre. E assim mesmo, não estavam entendendo ainda o reino de Deus, ainda não estavam. O Senhor chama os que estão disponíveis, mesmo sem saber que o são. O Senhor te chamou? Eu tenho um forte desejo, um forte chamado. Se prepara para isso. Não estou orando. Orando é obrigação direto. Orai e vigiai. Eu fui chamado para pregar. Lindão ou lindona, todos foram chamados para pregar. Ide, pregai o evangelho. Então, pastores, ide, pregai. Evangelistas, ide, pregai. Bispos, ide, pregai. Para todos. Pregar é para todos. Pregar é para todos. E pregar é a coisa mais fácil que tem. Não é porque prega que já é um líder. Não é porque prega que já é um pastor. Pastor é cuidar nos detalhes das ovelhas, cuidar das feridas, cuidar da alma, cuidar socialmente, se dedicar a elas. Pregar, todos devem, é obrigação. Potencialmente em evidência, vista e observada por Deus. Deus vê a sua condição e Ele vai preparar condições, vai colocar o desejo no teu coração e você tem que cultivar isto para crescer. Não é o conhecimento, poder ou nobreza que Ele vê, mas Ele vê a propensão. Teu coração, teu desejo está propenso a ser e fazer. Também chegou uma pessoa agora lá na comunidade, na igreja, não vai pegando e fala, agora você vai ser pregador. Não faça isso. Não mate a pessoa. Porque você sabe da carga espiritual. Não chamar os neófitos novos na fé, e dar cargo para eles, para segurá-los na igreja. Não. Primeiro eles têm que estar preparados. Tem gente que está comigo aqui há muito tempo. Tem gente que está uns 20, 30, tem gente que está mais de 40 anos comigo. Tem um menino aqui, gosto muito dele, inclusive está lá no estúdio, né, que é o Samuel. Ele fez faculdade teológica, estamos preparando. Eu estou preparando ele há muito tempo. Eu pego muito no pé, discipulando para que seja melhor. Ele vai ser o nosso pastor. Ele é aspirante ao pastorado. Ele apanha da gente aqui. Não é apanhar de bater, não. Ele está passando aqui, está querendo até ir embora. Mas é isto. Não chame qualquer um ou de qualquer forma. E eu tenho gente que está comigo há mais de 40 anos no ministério me acompanhando. Poucos desses receberam a ordenação, mas estão no trabalho. Não receberam a unção, como se diz na gíria gospel, né? Que é a ordenação, coloca aí para trabalhar de qualquer forma. Não. Tem que preparar, tem que se batizar, tem que entender o chamado, tem que ter um conhecimento teológico desejável. Aí sim. Então não é o conhecimento, poder, nobreza que Deus está vendo, mas a propensão. Se há uma propensão no coração do candidato ao pastorado, ao ministério eclesial, Deus vai investir. E aqui nós temos essa responsabilidade.
Primeira carta aos Coríntios, capítulo 7, versículo 20. Primeira aos Coríntios, capítulo 7, versículo 20. Presta atenção. Vamos lá. Cada um fique na vocação em que foi chamado. Tem um irmãozinho que está mais de 40 anos conosco aqui, não vou declinar o nome dele, mas já foi convidado para pregar algumas vezes. Não, eu quero ficar aqui nos bastidores, eu quero ajudar aqui alguma coisa, fazer alguma coisa. E ele estuda muito. Tem curso online, ele está fazendo curso de teologia, ele faz tudo. Mas ele quer ficar nos bastidores, o chamado dele é outro, ele diz. Cada um fique na vocação em que foi chamado. Pode ser ministerial, da salvação pessoal. Quem te chamou? Para fazer o quê? Qual a tua escolha? O que você vai fazer? Se é salvação, é com Deus. Se é perdição, é com o diabo. E eu fico feliz em poder tratar com o meu pessoal aqui, porque eles entendem isto. E estão crescendo na fé. Eu estou aqui com 8 copastores. Todos eles pregando maravilhosa, mas foram treinados na bigorna, nesses anos todos. Não foi assim, um guspe-benta, você está ungido. Não, preparo. Efésios, capítulo 4, versículos 1 e 2. A carta dos Efésios fala muito de reino espiritual. Muito de reino espiritual. A carta toda de Efésios. E Paulo, escrevendo ao povo de Éfeso, nos dá aqui uma orientação, um pedido bem íntimo. Efésios 4, 1 e 2 diz assim: rogo-vos, pois eu, preso do Senhor, que andeis como é digno de vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Característica dos homens e mulheres de Deus é amor. Eu costumo dizer que o amor é violento. O amor é violento. Eu acredito que ele seja mesmo violento. Porque imagine uma situação, uma pessoa que está lá no 20º andar, prestes a pular, tentando o suicídio. E você quer ela fazer alguma coisa. E por amor, tenta algumas palavras, mas vê que essas palavras ainda não estão surtindo efeito. E você consegue chegar perto, você agarra essa pessoa. E mesmo assim ela quer relutar, quer se desvencilhar de você e quer pular. Meu irmão, dá um soco aqui no queixo, desmaia essa pessoa, em amor. O amor é violento. Use de violência para que esta pessoa não vá para o inferno, para que essa pessoa não morra, para que essa pessoa não se perca. O amor é violento. Mas, em contrapartida, tem que ser longânimo, conforme o pedido, né? O rogo. Rogar é mais do que pedir, é implorar até para que aconteça isso. Que haja humildade e mansidão. Mas se houver necessidade, soca o queixo desse pretenso suicida espiritual ou de verdade. Na vocação que você foi chamado, que você está empenhado, que você está crescendo, que você está estudando, portar-se convenientemente, é comportamento. O evangelho é comportamental em todas as situações. Não é só em cima do púlpito, é dentro de casa. Aliás, em casa que é o seu laboratório. É lá que tem que acontecer alguma coisa. Quando é dia de ordenação dos obreiros aqui, onde eu sou responsável, na Igreja Maranata em Santo André, eu pergunto para o cônjuge, pergunto para o marido, pergunto para a esposa, pergunto para os filhos que chamam para estar do lado com a igreja de testemunha, pergunto:
Vocês estão abençoando, apoiando a ordenação do vosso pai, da vossa mãe, do vosso marido, da vossa esposa, conforme eles. Se eles disserem não, se um disserem não, se um fizer careta, um baixar a cabeça, pode levantar que eu não vou gastar óleo à toa, não, porque tem que ter unidade dentro de casa. Tem que ter a bênção dentro de casa. Porque é muito sério isto. Por isso você vê essa balbúrdia toda acontecendo em ministérios por aí, por não levar a palavra de Deus a sério, com medo de perder alguém. Oh, meu Deus do céu. Teve uma pessoa que estava já há muito tempo comigo, e é difícil eu lançar mão para a ordenação, é muito difícil. Fica na função, fica trabalhando, mas eu reluto muito. Deus tem que falar muito sério comigo. Deus tem que pegar no rim e falar, faz agora. Porque eu levo a sério. Mas teve uma pessoa, claro que eu não vou dizer o nome dessa pessoa. Pastor, eu estou muito tempo aqui de diácono, eu quero ser presbítero, me chama de presbítero. E eu não estava no meu coração, não tinha alegria. Falei, irmão, eu não posso fazer. Não, então eu vou sair da igreja, que não sei o quê. Eu falei, Senhor, não é da minha vontade, eu não quero fazer isto. Fiz contra a minha vontade. Senhor, me perdoa. Na semana seguinte, o cara já não estava mais na igreja. Queria um título. Meu Deus do céu. Irmãos, a obra do Senhor é seríssima. Eu vou responder diante de Deus pelo que eu estou fazendo, pelo que eu estou formando, pelo que eu estou ensinando. Então eu tenho que ter, pelo amor de Deus, isso claro na minha mente, na minha cabeça. Tem que ser meu livro cotidianamente, dioturnamente, para eu não fugir dessa palavra que é Cristo aqui. Você pega a minha Bíblia, é toda arriscada. Agora estou usando o tablet aqui, mas eu sempre estou com ela aqui. Meu Deus do céu. A obra do Senhor é séria. Eu estou falando que eu acho que eu vou fazer um convite, um apelo para quem quer desistir de Jesus. Porque é muito sério, eu não quero que você vá para o inferno. Não quero. Fica firme aí na vocação que você foi chamado. Efésios ainda, capítulo 4, versículo 4. Efésios, capítulo 4, versículo 4. Essa palavra não é para qualquer um, por isso que eu estou gravando. Porque se eu convido o pessoal para vir assistir, só vem 1 e 2 e não vê a hora de ir embora. Tá? Então, eu estou gravando, vou deixar disponibilizado. É matéria da nossa escola de ministérios. E é isso que eu penso, é isso que a Bíblia fala, é dessa forma que eu vejo. Tem muito mais matéria, muito mais matérias. Você vai ficar sabendo, vai ser disponibilizado no canal que nós estamos montando aí, que eu vou trazer essas palavras. Tem muita palavra aí, vai ser bastante legal. Basta uma palavra, e é a palavra de Deus. Efésios 4, 4. Há um só corpo, um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. É a salvação em Cristo. Somos o corpo de Cristo, quando estamos juntos, formamos o corpo de Cristo. Duas vocações essenciais, lembrando você da nossa conversa inicial. Duas vocações estão disputando a nossa alma. E a decisão é toda nossa, a decisão é toda tua. E ambas são incompatíveis entre si. A vocação para a perdição e a vocação para a salvação. Quem vai decidir é você. Você vai ter que falar isso para a igreja, para as pessoas. Você vai ter que viver isso, pelo amor de Deus, a seriedade. Segunda carta a Timóteo, outro filho na fé de Paulo. Segunda carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 9. Paulo dando orientação a Timóteo, outro menino. Paulo trabalhava com uma gurizada muito boa, envolvida no trabalho. Segunda carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 9, diz assim: que nos salvou e chamou com uma santa vocação, um chamado santo,
Não segundo as vossas obras, não é pelo que você faz, não é pelo que você trabalha, não é pelo que você toca, não é pelo que você canta, não é pelo que você prega, não é tanto que você limpa a igreja, não. Não é segundo as nossas obras, mas segundo o seu propósito e graça que nos foi dado em Cristo Jesus, antes dos tempos de todos os séculos. Já estava no coração de Deus, já estava na mente de Cristo. Você no céu, mas começando a viver aqui, porque até chegar Canaã celestial, nós temos que passar por tudo isso. A salvação, a nossa vocação, o nosso chamado é para a salvação. A salvação não é porque você fez algo, não, mas porque Ele fez algo por você. E porque Ele fez algo por você, você passa a fazer o que Ele fez de você. A transformação, que é através da palavra. Você vai pregar vivendo. Vá pregar o evangelho, se precisar, usa a palavra. Usa a palavra. Veja como é séria a palavra de Deus. Hebreus, capítulo 3, versículo 1. Hebreus, capítulo 3, versículo 1. Diz assim: pelo que, irmãos santos que foram separados, participantes da vocação celestial, a salvação, considerai a Jesus Cristo, apóstolo e sumo sacerdote da vossa confissão. Você não confessa que Jesus Cristo é teu Senhor, teu Salvador? Ele é o apóstolo. O que é o apóstolo? É pioneiro. O que foi primeiro, o que vai à frente, o que abre, o que faz. Não permanece lá. Deixa uma equipe trabalhando e vai para outra banda pioneiramente fazer o seu trabalho. Bom, isso é conversa para uma outra hora. Mas o apostolado é exatamente isso, ser o pioneiro. Por exemplo, meu pai e minha mãe, pastores, foram enviados nos anos 1962, 61, 62, para Minas Gerais, na cidade de Canaã. Não tinha igreja evangélica lá. Aliás, o catolicismo imperava e a perseguição era tanta que havia até pistoleiros de aluguel contratados para matar a família. É uma história muito legal. Meus pais foram para lá. Hoje tem uma igreja, tem um pessoal que ainda persiste lá. Pelo pioneirismo, pelo apostolado dos meus pais. E eles não eram chamados de apóstolos, pastores, missionários. Então, apóstolo é pioneiro que vai implantar. Pelo que, irmãos santos, Cristo Jesus foi o pioneiro para trazer salvação. E vem outros, que são os pastores que cuidam de você, que são os líderes eclesiásticos que cuidam de você, levando a boa semente, plantando neste coração que deve ser uma terra muito boa, para que haja salvação em Cristo Jesus. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 10. Eu gosto quando as pessoas estão aqui na aula, estão anotando. Eu estou vendo aqui as anotações, eu fico feliz. Depois você me mostra essas anotações, que eu tenho as minhas aqui. Que sempre tem inspiração, o aluno até mais do que o professor está falando, porque vai viajando. Principalmente quando os alunos são pregadores. Aí é ruim, né? Que o pregador está ouvindo, já começa a viajar, já tem mais 10 caminhos para percorrer. Então, eu aconselho, pega primeiro. Se você quiser, eu mando esse esboço por você pelo o WhatsApp. Depois vou pedir para o pessoal da técnica botar meu telefone aí, meu WhatsApp. Se alguém quiser, pode pedir que eu mando por WhatsApp. É esse esboço que eu estou passando para você. É claro que não haverá todos esses comentários, mas o esboço, as citações estão todas aqui, tá? Então, vai aparecer depois aí embaixo o meu WhatsApp, que você pode pedir que eu vou mandar para você, sim. Então, tenha Cristo Jesus como este principal da sua vida. Um planta, outro rega, outro colhe. Faz a tua parte.
Então, sobre vocação, sobre a vocação. A conclusão sobre a vocação. Para ter a vocação da salvação é preciso muita luta e consciência da necessidade. Eu preciso de salvação. E quando eu falo para a liderança, para pastores, faz que eles já estão salvos, não se preocupam com isso. Pastores, pelo amor de Deus, que seja esse o nosso pensamento primeiro. Eu preciso de salvação. Eu estou fazendo agora, dia 26 de junho, 46 anos de ministério pastoral. 46 anos de ministério pastoral. E eu tenho que me preocupar com isso. De tudo isso que devia ter já sido aposentado na fé, eu ainda tenho que me preocupar com a salvação. A minha vocação é para a salvação. É muita luta. É muita luta. É muito impedimento querendo me desviar. Para ter a vocação da perdição, então, não precisa fazer nada. É continuar pecando, repecando e sapecando. Qual é a sua opção? A minha é esta. Mateus, capítulo 10, versículos 21 a 23. Mateus, capítulo 10, versículos 21 a 23. Esse cara fala demais, hein? É mais de 1 hora falando aqui. Eu vou tentar ser breve. Não quero chegar a 2h40, mas tem que ser breve. Vamos lá. Mateus 10, 21 a 23. Um irmão, olha só o que vai acontecer. É previsão, é profecia de Cristo. Um irmão entregará à morte o seu irmão, e o pai ao filho, e os filhos se rebelarão contra seus pais, e lhe causarão morte. E por causa do meu nome, por causa do nome de Jesus, sereis odiados de todos. Não pensa que você vai ser queridinho, queridinha, não. Vai ser odiado a partir lá dentro de casa. Antes de eu continuar a leitura aqui, vou dizer para você o que está acontecendo na China. China comunista. Tem nada a ver com o cristianismo. Estão matando cristãos. China. Tá? Comunismo. Matando cristãos. Estão oferecendo dinheiro para o filho entregar o pai, para o pai entregar a mulher e falar, ela é crente, para serem mortos por alguns míseros dólares. Jesus já disse isso. Mateus foi o repórter da época. Contudo, aquele que permanecer firme até o fim será salvo. Vai ser duro, muito duro. Foi Roberto Carlos que cantou, eu te darei o céu, meu bem, e meu amor também. Se fosse Pedro, a canção era, para Pedro, Pedro para. Porque não, é com luta, meu irmão, minha irmã, o mundo quer tragar você. O mundo quer derrubar você. Aquele que permanecer firme até o fim será salvo. Quando, porém, vos perseguirem num lugar, fugir para o outro. Pois com toda certeza vos asseguro que não tereis passado por todas as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. A perseguição começou. Os muçulmanos estão matando cristãos. Você acompanha, você vê. O comunismo está matando cristão, o socialismo está matando cristão. Estão queimando igrejas nos países sul-americanos aqui. Regime diabólico, comunista e socialista. Eu não posso concordar com isso. Não posso concordar com isso. Mas vai acontecer. O próprio Cristo falando. Então, eu conclamo a você. Fica firme na vocação que você foi chamado para a salvação. E pregue sobre isso. Não negocie a sua fé. Há de se ter convicção do seu chamado. Tenha convicção, seja firme nisso. Ninguém mais irá chorar tanto pelo ministério que exerce quanto o que tem o chamado. Você vai chorar, mas não desista. Vai doer, mas não desista. O Senhor é contigo. Não chore,
chore. Ore, chore, mas prepare-se. O mundo é assim. Eu devia incentivar você ao chamado, e é o que eu estou fazendo, mas estou lhe dizendo a verdade. O chamado tem um preço. Preste atenção nisso. O chamado traz lágrimas. O chamado traz calúnia. O chamado traz guerras. O chamado traz conflitos. O chamado traz desânimo. O chamado traz solidão. O chamado traz desprezo. O chamado traz cobranças. O chamado traz responsabilidades. O chamado traz estresse. O chamado faz pensar em desistir. O chamado traz dúvidas. O chamado traz pedradas. O chamado traz traições. O chamado traz perseguições. O chamado faz o profeta se esconder. O chamado faz o profeta ter medo. O chamado faz orar mais. O chamado nos faz jejuar mais. O chamado nos faz ler mais a Bíblia. O chamado nos faz ser mais íntimos da divindade. O chamado nos faz muito mais do que vencedores. Temos, porém, um tesouro em vasos de barro, que nós somos barro. A excelência do poder seja de Deus e não a nossa parte. Seja a glória de Deus nesse vaso de barro que você tem que ser feito de pó, nem de barro, é de pó. Antes de desistir, lembre-se de quantos estão em pé por uma palavra e atitude sua. Não os mate. O seu propósito é para ganhar almas, que possamos olhar para o alto, que de lá vem o nosso socorro. Não desista do seu chamado. Existe alguém que está de pé por causa das suas buscas. Deus quer te usar em meio às dificuldades. Não se conhece com escolhido em tempo de abundância. Um chamado é revelado em meio à crise. Vocês estão entendendo, pessoal da técnica? Teu chamado é revelado no meio da crise. Na fartura, Faraó consegue administrar o Egito, mas em tempos de escassez, Deus levanta José. Deus tem levantado você no tempo de escassez. Escassez de amor, de esperança. Escassez de resultados. Escassez. O que vai acontecer amanhã? Não desista. A glória de Deus é sobre ti. Pergunta de Jesus para Pedro. Antes, Pedro dormiu quando Jesus foi orar. Está aqui o Eduardo, que é o pessoal do louvor, ele vai querer cantar domingo essa canção. Pedro estava dormindo, pela terceira vez Jesus vem. Levanta, Pedrinho, hoje tem campeonato. Depois fala para ele: tu me amas? Uma vez. Tu me amas? Duas vezes. Tu me amas? Três vezes. E em cada pergunta que Pedro respondia: te amo, não vou me ater em detalhes, mas é muito profunda essa palavra. Jesus dizia para ele: apacenta as minhas ovelhas, cuida das minhas ovelhas. Está precisando de água? Eu sou a fonte. Está precisando de pão? Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Apacenta as minhas ovelhas. Está precisando de agasalho? Dá agasalho.
Está precisando de uma palavra de conforto? Você deve ter. Mas o que você tem de maior riqueza é a tua presença do lado da ovelha. Abraçá-la. Mesmo que você não encontre palavras para lhe orientar, falar alguma coisa, esteja presente, abrace. É o que as ovelhas estão precisando. Tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. Cuida das minhas ovelhas. Mas para eu, como pastor, fazer isso, para você que está no ministério eclesiástico, exercendo qualquer função, pastoreie, cuide das ovelhas de Cristo. Você precisa de um preparo. Primeiro, caráter. Caráter tratado conforme a palavra de Deus. Teu caráter deve ser transformado. Um preparo teológico. Você precisa ter um conhecimento da Bíblia. Teologia, Deus, logia, logos, palavra, estudo sobre Deus. Quando você está consultando a palavra, você está examinando. Examinai as Escrituras, Jesus falou. O que um doutor faz quando vai um doente? Ele apalpa, aperta, ouve o coração, está examinando. Eu estou examinando Jesus, gente. Examinai as Escrituras. Porque eu pego daqui inspiração para eu poder levar saúde, remédio, alimento, abrigo, segurança, paz. Eu preciso ter um preparo teológico. Eu preciso estudar Jesus o tempo todo. E quanto mais eu estudo, mais eu chego perto dele. Eu vou dizer uma coisa, hein? A palavra é eterna. A Bíblia é eterna. E a palavra está lá no céu, guardada. É uma das testemunhas, que é o próprio Cristo. Se você... Não, eu vou dizer uma coisa que a minha esposa não gosta que eu falo. Mas eu vou falar que ela não está aqui. Se você não gosta de ler a Bíblia, vá para o inferno, porque lá não vai ter. Tá? No céu nós vamos continuar a estudar. Entenda como quiser também. Quer desligar? Desliga. O problema é teu, já falei. Um preparo espiritual. Você precisa ter esse preparo espiritual, teu espírito com o Espírito de Deus, para que o Espírito de Deus testifique com o seu espírito que somos filhos dele. Ele influenciando na nossa mente, transformada as nossas atitudes, as nossas palavras, a nossa condição. E o preparo cultural. O apóstolo Paulo falou que todo o conhecimento que ele tinha, e era um homem estudado, poliglota, autoridade, ele disse que considerava como esterco. Esterco. Quer dizer que não presta, joga fora? Não. O esterco é para adubar a terra, para que aquela semente lançada venha fertilizar, crescer, produzir e dar frutos. Cuide da sua cultura também. Quem deseja o episcopado, ser bispo, excelente coisa deseja. Episcopo, que significa escopo, que significa alvo. Veja só. Tem um alvo. Você precisa acertar. Como acerta, que você vai atingir aquele alvo. Esse é o escopo. E o bispo, ele é o agente fiscalizador se está atingindo o alvo. Então o bispo, ele é um superintendente regional que cuida de uma região de pastores e ele vai conferir se eles estão dentro da palavra de Deus. Não vou falar muito não, que eu vou arrumar briga por aí, tá? Mas esse é o alvo, episcopo, etc. Seja imitador de Cristo. Fala como ele fala, haja como ele age. Faça o que ele faz. Olhe com o olhar de Cristo. Seja um Jesus cover. Seja um sacerdote. O sacerdote é aquele que pega os homens e apresenta a Deus. E pega a Deus e apresenta aos homens. E o sacerdote
principal é o teu trabalho dentro de casa, o sacerdote. Cuidar da família, cuidar do cônjuge, cuidar dos filhos. Não permitir que o diabo entre na sua casa. Brigue, lute. Aqui não. Vou falar para você, vai ficar disponível também, sobre você ser um agente dos céus, reino de Deus. Sobre você ser aquela pessoa que representa o reino de Deus. Mas seja sacerdote. Jeremias 48, 10. Jeremias 48, 10. Não sou eu. Estou te desejando isso. Só estou dizendo palavra de Deus. É a nossa obrigação, sacerdotes, pastores, líderes eclesiásticos, falar o que está dentro da Bíblia. Não tem politicamente correto, não. Não é. Jeremias 48, 10. Maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Maldito aquele que retém a sua espada de sangue. Maldito aquele que vai fazer a obra e precisa puxar a espada. Para quê? Haja o sangue de Cristo em cima daquelas pessoas, não o sangue daquele indo para o inferno. Não faça a obra do Senhor relaxadamente, o sacerdote. Deus tenha misericórdia de nós. Deus tenha misericórdia de você e de mim. Palavra de hoje nesta aula é esta: pastorado, uma missão. Eu tenho ainda mais 2 seminários a ser apresentados. Isso aqui é só uma palavra, é um estudo. Mas o seminário com dinâmicas, que é revendo o seu chamado, e poimenia, que é práticas pastorais, e mais princípios de liderança. São muitos cursos que nós vamos disponibilizar. Se você quiser falar comigo, pega esse telefone aí que a técnica vai colocar aí embaixo. É o meu WhatsApp. Eu vou lhe atender. Agora, quero lhe agradecer pela atenção, pela audiência, pedir para que você se inscreva no nosso canal, pedir que você interceda por mim. E eu quero orar por você agora. Pelo seu ministério, dentro de casa, no trabalho, no ministério. Lanço uma palavra de bênção. Faço isso com temor e tremor diante de Deus, glorificando o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu oro por você. Senhor Deus, no nome de Jesus, eu e a pessoa que comigo ora, nos apresentamos a Ti pedindo a Tua bênção, a Tua misericórdia, a Tua glória, a Tua graça, o Teu perdão, pedindo a Tua orientação, que o Teu Espírito Santo tenha toda a liberdade conosco para nos tratar. E Tu podes fazer exatamente o que Tu queres da nossa vida. Levanta este homem, levanta esta mulher, levanta esta gente, no poder do Teu amor, da Tua graça, pela santa vocação da salvação. Seja clara em nossas mentes. Cobre-nos com Teu sangue, Jesus. Como Teu ministro, eu abençoo essa gente que se dignou estudar comigo até agora. Eu os abençoo com as melhores bênçãos da região celestial. No nome de Jesus, eu libero estas bênçãos. Amém. Deus te abençoe, te fortaleça e te dê paz. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Douglas Vilcinskas, pedindo a Deus por você. Até de repente.